meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de técnicas de estudo para concurso público. Eu sou o professor Eugésio Coutrin, delegado de Polícia Civil no estado de Minas Gerais, professor de processo penal aqui na Verbo Jurídico, e estamos juntos para tentar facilitar a vida de vocês. Vou tentar compartilhar o que eu aprendi, como que eu amadureci, quais as técnicas que eu fui criando, utilizando para minha aprovação no concurso público. Então, fiquem comigo, vamos juntos aqui entender os principais pontos que vocês devem ter atenção para organizar o estudo e ter uma carreira de concurseiro com muita felicidade, com a tão sonhada aprovação. Minha gente, o primeiro ponto, quando vamos sentar para estudar para concurso, é analisar o edital. Não tem outra conversa, parece muito trivial, porque quando nós estamos ali no início da nossa organização, talvez no calor de já querer ser aprovado no concurso, a tendência é pegar os livros de doutrina e começar a ler de capa a contracapa, sem saber o que está no edital, sem essa maldade do que o examinador vai querer na prova. Portanto, o principal ponto, aqui o nosso primeiro ponto da nossa conversa é o edital. É importante ler o edital, é importante conhecer o edital, conhecer as regras do concurso e, imprescindível, ir lá no conteúdo programático. É preciso ler o conteúdo programático que vai se cobrar no concurso que você vai prestar. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma tela aqui, vou mostrar para vocês como que eu fiz, como que foi a minha trajetória em relação à organização do edital. Mas antes eu preciso fazer uma observação aqui com vocês. É possível, para quem está começando agora, você começou agora estudar para concurso. Se inscreveu no primeiro concurso, vai fazer concurso para delegado daqui 2 meses. É possível passar no concurso? É possível. Claro que é possível. Mas é essa a regra? É a regra a pessoa começou hoje, daqui 2 meses já está aprovado? Infelizmente, não. Estou fazendo essa observação para desanimar quem está começando agora? De forma nenhuma. Já comecei dizendo que é sim possível, não obstante não ser a regra. Mas é muito importante eu fazer essa observação, porque vejam, você não vai começar a estudar agora, fazer o concurso daqui 2 meses e daqui 3 meses começar a estudar do zero. Não é assim que funciona. O concurso público, minha gente, é aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos começar agora e vamos a ter a aprovação. Não tem essa de desistir. Vai ter o desânimo? Óbvio que vai vir os momentos de desânimos, mas não de desistência. Portanto, quem está começando agora já deve começar a se organizar no sentido de que o que vamos começar a estudar agora tem que servir para daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, até a aprovação. Você que já vem estudando, que não está começando agora, já tem, muito provavelmente, um material desenvolvido, já tem os seus resumos, os seus estudos, as suas videoaulas. Vamos tentar encaixar tudo isso aqui no nosso estudo. Portanto, imprescindível a análise do edital, principalmente do conteúdo programático estabelecido no nosso edital. E um outro ponto também de suma importância. Eu não posso nem falar que isso é importante, porque tudo é importante. Veja, vocês provavelmente, principalmente quem está fazendo concurso estadual, vai fazer concurso em mais de um estado. Pode ser também que você não está almejando uma carreira específica. Por exemplo, você está querendo carreira jurídica, só um exemplo. Você está disposto a fazer Defensoria Pública, Ministério Público e Polícia Civil, delegado de polícia. É preciso, para otimizar esse estudo, saber o que tem ali, o núcleo duro desses editais.
Ou seja, saber o estudo que vocês vão realizar e que vai servir para as carreiras que vocês estão almejando. Ah, só quero a delegado de polícia? Melhor ainda, já está decidido. Mas precisamos entender, então, o núcleo duro dos concursos para delegado de polícia, porque, obviamente, de estado para estado tem uma modificação. E não dá para começarmos do zero a cada hora que abrir um edital. Portanto, precisamos entender processo penal, penal, constitucional, o que tem de comum. E já vamos organizar esse estudo, o que tem de comum, porque vai ficar muito mais fácil. Quando sair os próximos editais, aquele núcleo já está organizado, aquele núcleo já está definido, aquela base já está sólida. Portanto, imprescindível detalhadamente analisarmos o conteúdo programático do edital que vamos começar a estudar. Já definimos o edital, já definimos a carreira. Qual a quantidade de horas eu tenho disponível? Qual a quantidade de horas por dia nós podemos reservar para o estudo? Aqui tem que ser muito realista, tem que jogar muito limpo com vocês mesmos. Não adianta falar, vou estudar 15 horas por dia, quando a sua realidade está 5, 6 horas. Não adianta se auto-sabotar aqui. Portanto, há de se ter uma análise, e este ponto é imprescindível, há de se ter uma análise da disponibilidade de horas dia para montarmos o estudo, montarmos o projeto diante dessa definição. Quem está começando agora, vai ser difícil falar, eu já vou estudar 10 horas por dia. É uma escadinha. Nós vamos conseguir 4 horas, aqui tudo é muito relativo, tá? Aqui tudo é muito relativo, depende da realidade de cada um. Nós vamos conseguir 4 horas, até que 4 horas já vai ficar insuficiente, vamos subir para 5, vamos subir para 6, para 7. Precisamos chegar aqui num alto rendimento de estudo. Precisamos chegar aqui num alto padrão de estudo. Mas é imprescindível, antes de iniciar, definir quantas horas diárias vamos dedicar ao estudo. A depender da realidade de cada um, de quem concilia outras atividades no dia, é possível que não seja a mesma quantidade de horas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, se vai estudar no sábado ou no domingo. Portanto, eu vou compartilhar com vocês como que eu organizava meu quadro de estudos, porque é importante colocar a disponibilidade de horário para cada dia na semana. Imprescindível detalhar a quantidade de horários para cada dia na semana. Outro ponto que temos que ter aqui antes de iniciar o nosso estudo. Fé, minha gente. Confiança. Queremos aqui passar no concurso público. Sabemos da realidade, sabemos da quantidade de tempo, de esforço, de renúncia que isso vai gerar. Porque não adianta querer passar no concurso público e não fazer os sacrifícios que este estudo demanda. E precisamos iniciar acreditando. E aqui não estou falando nada de religião, nada de religião. Mas é preciso ter uma motivação. É preciso ter algo em mente de que nos momentos de dificuldade, de que nos momentos que vocês vão se abater, a sua meta logo vem à mente. Vocês, quem tem fé em Deus, quem acredita em Deus, que é o meu caso, joguem duro, vão nessa motivação, elevem aí no divino que vocês acreditam. Não acredita em Deus, acredita em você? Perfeito, vai por você, vai dar certo, vai por você. Tá na sua família a fé, tá no que você planeja para o futuro? Canalize a fé, canalize o que você acredita. Isso é imprescindível para manter a motivação num alto padrão de estudo. Na minha agenda de estudo,
eu organizava por dia a quantidade de dias, horas que eu ia me dedicar ao estudo. E antes de eu iniciar, eu já tirava um momento de meditação, coisa rápida, tirava um momento de meditação. Às vezes me vinha uma frase que para quem não está nessa realidade sofrida do concurso público, é algo banal. Mas nós que estamos nessa máquina de moer carne, na dificuldade, no sacrifício, ali, no dano duro, sabemos que apegar a algo que nos traga esperança e motivação é essencial. Portanto, a cada dia, antes de eu separar a minha quantidade de horas do conteúdo que eu ia estudar do programa, eu já escrevi ali uma reflexão, uma frase que ia me motivar ao longo do dia. Enfim, se você lê a Bíblia, tire uma frase que lhe motive ali no dia. Se você está no livro de autoajuda, tire uma frase. Enfim, quando eu digo fé, que é o ponto importantíssimo, não é religião. Nada a ver com religião. Você que tem a sua religião, que exerce a sua fé de algum modo, vamos aí trabalhar junto com isso. Mas não é nada de religião. Bom, esses são aqui os 3 pontos iniciais para começarmos a nossa organização. Vou então tentar compartilhar com vocês aqui um edital. Separei o edital que está aberto agora, um dos editais aberto agora é o delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Separei ele aqui, mas o que eu vou falar é para qualquer edital, tá? É para qualquer edital. Tá aí o nosso edital. Aqui eu não consegui mexer a fonte, então tá bem pequeno. Os outros arquivos que eu vou compartilhar com vocês, a fonte está melhor. Mas vamos lá. É aparentemente banal. Antes de fazer o que eu estou falando com vocês hoje, eu apanhei demais. Eu dei cabeçada demais. E a gente vai apanhando, vai dando cabeçada até aprender. Os detalhes estão nas coisas simples. Não adianta dificultar, não adianta querer inventar a roda. E hoje nós vamos tentar aqui já passar para vocês mastigado como que se faz essa organização para que vocês não tenham que passar por isso de quebrar a cabeça. Portanto, a leitura do edital é imprescindível. Ah, professor, está dizendo que eu tenho que decorar o edital, aprender o edital? De forma nenhuma. Não é isso. É ler para saber que existe, para saber que aquilo foi dito, que aquilo foi ali exposto. Então, dê uma analisada em todo o edital, uma passada de olho em todo o edital, a data da prova, a data da inscrição, se há algum requisito especial para a inscrição, uma passada de olho aqui em todo edital, mas o nosso foco aqui é chegar no conteúdo programático. Todo edital vai trazer o conteúdo que será cobrado na prova. Eu estou aqui no concurso Delegado Minas 2021, concurso ainda com inscrição aberta. Geralmente vai estar na parte de anexo o conteúdo programático, o programa do concurso. Veja que o que você precisa estudar está aqui neste conteúdo. O que você precisa estudar está aqui nesse conteúdo. Vai fazer mais de um concurso nos próximos 6 meses, 7 meses? Já se organizem. O edital não está aberto? Veja os editais dos últimos concursos para vocês saberem qual é o núcleo duro. Quando eu falo núcleo duro aqui, são as disciplinas coincidentes, são os temas coincidentes nos concursos que vocês vão fazer. Já otimizem este tempo. E vejam que está tudo aqui organizado. Programa de Direito Constitucional vai ser o item 1. O Estado de Minas traz uma coisa bacana, que é uma indicação bibliográfica. Não é uma obrigação, mas já traz uma indicação bibliográfica. Ponto 2, Direito Administrativo. Ponto 3, Direito Civil. E aí vai todo o conteúdo que se cobra aqui
no estado de Minas, processo penal, medicina legal, direitos humanos, todo o conteúdo que se cobre aqui no estado de Minas. Se quiser imprimir o edital para já trabalhar da forma como aí está organizado, tranquilo. Todas as dicas que eu vou dar aqui são aspectos gerais para vocês organizarem de acordo com a realidade de vocês. Eu prefiro selecionar este material, copiar e colar no Word, que aí vamos formatar e organizar da melhor forma para cada um. Muito simples. Vamos vir aqui, separo toda a parte de conteúdo programático, dou um Ctrl+C, Ctrl+V e colo lá no Word e depois só formato. Portanto, imprescindível a leitura. Leiam antes de começar o estudo, porque vocês vão ver que isso salva a vida. Vocês vão ver que, por mais que não estejam atentos, uma hora ali na prova, ou na hora do estudo, vocês vão acender a luzinha, o alerta de que aquilo estava no edital. E aí vai chamar atenção para aquele tópico. Bom, o primeiro ponto é essa leitura. O primeiro ponto que vão fazer essa leitura, copiar o conteúdo programático, não o edital todo, e colar numa página lá do Word. Vocês vão entender o que eu estou falando. Pessoal, para a primeira etapa, vocês já leram o conteúdo programático. Já copiaram, já colaram lá no Word. Para o concurso todo, mas especialmente para a primeira etapa, especialmente para a prova objetiva, isso daqui é imprescindível. A leitura de lei seca. A doutrina é importante, o teste com resolução de questão é importante, as videoaulas são importantes, tudo é muito importante. Agora, ler a lei é imprescindível. Eu demorei muito tempo para poder aprender isso. Eu demorei muito tempo achando que eu ia aprender a disciplina lendo da capa contra capa de cada livro, sem dar importância à lei seca, quando de forma substancial, maçante, chega na primeira etapa, é um copia e cola da lei, e aí uma palavrinha que ele suprime na questão já considera a questão errada. Então, é imprescindível a leitura da lei seca. E quando eu falo leitura da lei seca, nós vamos ler Constituição Federal e Constituição Estadual, dentro dos temas propostos. Nós vamos estudar os códigos dentro do que está no edital. Vou ensinar vocês a separar isso no edital. E nós vamos estudar a legislação. Nós vamos estudar a legislação especial, tanto a legislação federal como a legislação estadual que tiver no edital. Um exemplo de legislação estadual imprescindível à leitura é a lei orgânica de cada carreira. A lei orgânica, principalmente para as carreiras estaduais, imprescindível à leitura. Portanto, primeira etapa, prova objetiva, não perder de mente que é preciso ler a lei seca, ler a lei de todos aí esses dispositivos. Bom, como que eu organizo isso? Já deixei separado aqui para vocês, para nós não perdermos tempo. Lembra? Deixa eu só compartilhar aqui, tá chegando. Lembra que eu pedi para vocês copiar o conteúdo programático e colar no Word do edital que vocês estão estudando, ou além do edital que vocês estão estudando, aí vocês vão organizar, cada um tem a sua realidade, mas as outras disciplinas dos concursos que vão fazer, por exemplo, no período de 6 meses ou um ano, que é o que vocês vão estabelecer de estudo,
Eu dei o Ctrl C lá no edital e dei o Ctrl V aqui no Word. Portanto, esse documento aqui tem 12 páginas, mas eu deixei uma fonte grande para ficar legal aí na visualização. Esse documento aqui, que eu separei, é o conteúdo programático do edital. Ctrl C, Ctrl V, a numeração aqui segue a mesma ordem do edital, não acrescentei nada, só formatei. Só formatei, depois que eu copiei, colei, dei um espaço de um tópico para o outro, e vocês vão entender o que eu fiz. Eu coloquei uma legenda aqui, sempre trabalhei dessa forma. Isso aqui é muito bom quando você também quer rodar o edital. Você estabelece um prazo para você rodar o edital e estudar todo aquele edital. Aqui eu li o edital, li o conteúdo programático, para entender neste conteúdo programático o que eu preciso ler de lei seca. Não desprezem isso. Eu estava essa semana conversando com os estagiários da delegacia, eles me mandaram algumas questões, e assim, é incrível como o legislador dá um Ctrl+C no código ou na lei, dá um Ctrl+V na questão e tira uma palavra. E ali já torna a questão errada, porque as outras assertivas acabam ficando mais completas em relação ao dispositivo que se pede na questão. Portanto, esta leitura que eu estou mostrando para vocês na tela compartilhada é para identificarmos a lei seca que deverá ser estudada. Bom, eu tarjei de amarelo o que eu preciso ler na Constituição, nos códigos e na legislação extravagante. Todos os pontos do edital que de alguma forma é tratado na legislação, eu marquei de amarelo. E aí eu vim e marquei de azul. Vocês vão ver que os códigos têm um sumário, a Constituição tem um sumário. Para quem gosta de vadimeco, o sumário já vem bem organizadinho, né? Eu prefiro copiar no site do Planalto e formatar no Word e imprimir. Porque aí eu coloco numa fonte maior, cada código, cada lei atualizado. E aí, para quem faz como eu gosto, vocês vão ter que copiar também o sumário. Para quem estuda por vadimeco, o vadimeco já está organizado. Vocês vão ver, minha gente, o examinador, na hora do edital, os organizadores do edital, não tem muito trabalho, não. Vocês vão ver que os pontos do edital que nós já copiamos e colamos no nosso arquivo aqui no Word, está exatamente copiado e colado como estava lá no sumário da Constituição, do Código Penal, do Código Civil, na legislação extravagante. Está exatamente como está no sumário. Portanto, como o código, os códigos são bem extensos, para facilitar, eu marquei de azul os conteúdos que tem no sumário. Porque, veja, você não vai precisar pegar o Código de Processo Penal e ler de capa contra capa. Você vai ler o que o edital está pedindo. Você não vai pegar todos os códigos e decorar do artigo 1º ao último. Você pode até ler, mas você vai dar ênfase ao que nós marcamos de azul. E o que nós marcamos de azul são aqueles pontos que tem nos códigos e coincidem no sumário. Moral da história. Nesse edital esquematizado aqui, o que está tarjado é o que tem na lei. Por exemplo, no ponto 1.1 tem aqui que tem que ler a Constituição. Já tem aqui, ó, Constituição. Marquei de amarelo, vou ler a Constituição. Na Constituição, eu vou ter que dar ênfase. Aqui é só o exemplo desse edital. Vocês vão fazer isso no edital de vocês. Eu vou ter que dar ênfase ao preâmbulo, à forma de Estado, aos direitos e garantias fundamentais, ao regime constitucional da propriedade. Isso aqui está tudo organizadinho no sumário da Constituição. Já marquei aí que isso eu vou ter que ler na Constituição. Aí aqui, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança. Isso aqui tem legislação. Essas ações têm legislação disciplinando, tem legislação regulamentando, então eu já venho de amarelo.
Veja que eu já facilitei minha vida. Eu já sei que o que está de azul é a parte de lei seca que eu vou ler na Constituição ou nos códigos, e o que está de amarelo é a parte da lei seca que está disciplinado na legislação extravagante, ou então está regulamentado na legislação extravagante. Eu vou ter que procurar aqui a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Mandado de Segurança, já me indiquei. Voltei de azul, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, tudo isso aqui não é legislação extravagante, tudo isso aqui é Constituição ou Código. Portanto, marquei aqui o que eu vou ter que ir na lei seca, a Constituição de Minas Gerais, e aí vai todo o material organizado do que tem de legislação. Lei de mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, a responsabilidade civil do Estado está na Constituição, então já marquei aqui. Aí ele vem Constituição Federal, artigos 37 ao 43. Muitos pontos vocês vão ver que se repete. É tão copia e cola que muitos pontos vocês vão ver que já estão lá em cima, chega embaixo, já está repetindo. E aí, mesma coisa, direito civil. Veja aqui, mesma coisa direito civil, mesma coisa direito penal. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente lendo o conteúdo programático do edital e estou destacando o que daquele conteúdo tem na legislação, porque isso eu sou obrigado a ler. Isso aqui eu sou obrigado a ler na lei, porque vai ter questão na prova objetiva que vai ser copia e cola do que está aqui. Portanto, de forma bem tranquila, vocês viram que eu copiei o conteúdo programático, coloquei no Word, eu já leio do Word mesmo, nem leio lá no arquivo do edital, porque eu vou lendo no Word e o que tem lei eu já vou marcando. Portanto, nós separamos aqui tudo que é preciso ler por lei seca. O que é preciso ler por lei seca está marcado. Bom, agora eu vou organizar a minha legislação. Como eu falei para vocês, eu prefiro ir lá no site do Planalto, baixar a legislação e imprimir. Quem gosta de fazer assim, muito simples. Constituição de 88. Vamos ter que imprimir a Constituição de 88. A Lei de Execução Penal. Vamos ter que imprimir a Lei de Execução Penal. A Lei de Juizado Especial Criminal, Lei 9.099/95, Código de Trânsito, Lei de Meio Ambiente, Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, de 2006. Vamos ter que imprimir. Quem estuda por vade-mecum, que também é muito bom, simplesmente pegue os marcadores ou pegue os post-its e já separa, porque aquilo você vai ter que ler. Ou seja, aqui é igual a receita de bolo. Já vamos deixar reservado o que será estudado por lei seca. Este aqui é o primeiro ponto, é o primeiro arquivo que eu chamo lá no título de conteúdo esquematizado, remetendo às respectivas legislações e aos sumários dos códigos. Talvez aqui pareça complicado, mas faça um teste. Abram aí o Código Penal, veja o sumário. Abra a Constituição, veja o sumário. Vocês vão ver que os itens do sumário estão copiados e colados no edital. E como nós somos inteligentes, não vamos dar atenção a todo o código, vamos dar atenção àquilo que está expressamente no edital. É apenas isso aqui que nós fizemos. Portanto, já entendemos. Separei o conteúdo programático. Do conteúdo programático, eu reservei a lei seca. É esse arquivo aqui. Agora, deixa eu fazer uma observação que vai para a realidade de cada um. Eu vou falar da forma mais ampla, só que aí cada um vai adequar com a sua realidade. Por onde que eu vou estudar? Estou vendo o meu conteúdo programático, já sei que os pontos que tem lei seca é obrigatório ler a lei seca, mas
Por onde que eu vou estudar? Bom, como eu falei para vocês, a leitura da lei seca é imprescindível. A leitura da lei seca é imprescindível. A leitura da doutrina sobre os temas também é imprescindível. Daí porque vocês têm que organizar também a bibliografia. Vocês têm que organizar a bibliografia de vocês. A bibliografia de vocês. Quem já está estudando vai manter a mesma bibliografia. A depender do nível que você está, você já tem os seus resumos que você fez da doutrina. Portanto, se você vai estudar por doutrina ou por resumo, depende da sua realidade. Se você vai estudar por doutrina ou por resumo, depende da sua realidade. Talvez você já estudou a doutrina daqueles temas, você já vem estudando há algum tempo, agora é hora de revisar. Você que está começando do zero, eu sugiro iniciar com a base mais sólida. Hoje existe no mercado excelentes obras esquematizadas para concurso público. Excelentes. Então eu indico estudar por um material mais sólido e não por resumo quem está começando. Mas, além da lei seca, doutrina. Estudo por videoaula. Estou no cursinho preparatório, estudo por videoaula, a videoaula me ajuda, a videoaula otimiza meu tempo. Eu prefiro muito mais estudar por videoaula. Também é muito importante. Aqui, minha gente, a minha realidade de estudo para concurso público, tá? Eu fiz dessa forma. Agora vocês vão adequar à realidade de vocês. Mas a videoaula está na nossa realidade, você está no cursinho, você tem as suas videoaulas, você está fazendo o preparatório aqui na Verbo, então, tranquilo. Já vamos ter também que organizar a nossa quantidade de horas dia para enquadrar também a videoaula. Outro ponto, estudar por resolução de questões. Minha gente, as questões se repetem. É incrível como que as questões se repetem. Vocês têm que estudar. Veja que eu estou falando, estudar o conteúdo programático do edital também por resolução de questões. Porque as questões se repetem. Você tem que ver a maldade do examinador, você tem que ver como que o examinador copia a lei seca e cola faltando uma palavra. Vocês têm que entender quais os temas de maior reincidência. A resolução de questões é imprescindível também, como tudo que eu estou falando. Na graduação, quando vamos fazer prova objetiva, a gente acaba por cada tema pegando questões de concurso, de OAB, para colocar lá para os meninos da graduação fazerem. Tem uma hora que não dá. Você pega um banco de dados de questões, existem sites aí excelentes com banco de dados de questões, material gratuito aí na internet, vocês pesquisam com banco de dados de questões. Por exemplo, eu quero questões sobre prisão preventiva. Lá para a terceira questão, eu já estou repetindo aquilo que eu perguntei na primeira, aí já dá trabalho para achar uma quarta questão, porque o assunto já está repetitivo. O examinador ele não tem muita criatividade, principalmente em prova objetiva. Não deixem de estudar por resolução de questões. E, além disso, também precisamos estudar o nosso edital por jurisprudência. Por jurisprudência. A jurisprudência é cada vez mais reincidente nos concursos públicos, súmulas nem se fala. O modo como eu acho mais tranquilo para otimizar é vocês se inscreverem no site do STF e também do STJ para receberem o resumo do informativo. E ali no sábado ou no domingo vocês vão atualizando os informativos, os resumos dos informativos, para entender como que está decidindo aí cada turma do tribunal, o pleno do tribunal, mas jurisprudência também cai muito. Portanto, eu sugiro estudarmos o nosso
conteúdo programático, eu sugiro estudarmos o nosso conteúdo programático por essas 5 fontes. Eu sugiro estudarmos o nosso conteúdo pela legislação, pela doutrina, por videoaulas. Aqui vai depender de cada um como está a sua organização na vida em relação a videoaulas, resolução de questões e jurisprudência. Lembrando que a nossa lei seca já está organizada, já marcamos aí, já separamos ou no Vadimeco ou imprimimos no site do Planalto toda a legislação que vamos estudar. E a nossa doutrina também já está organizada, já separamos a nossa bibliografia. Uma dica para vocês. Vamos lá. Deixa eu começar a falar isso daqui e vou aprofundando ao longo da nossa aula de hoje. Vamos pensar que no edital tem lá o conteúdo X, o conteúdo Y e o conteúdo Z. O conteúdo X, o conteúdo Y e o conteúdo Z. Eu tenho aqui 6 horas por dia para estudar. Eu tenho 6 horas por dia para estudar. Vamos aumentar isso aqui, tá? Vamos jogar o nível. Aqui eu botei um período mediano. Lembrando que eu estou falando que aqui é máquina de moer carne. Vamos lá. Vou estudar o conteúdo X. Você está me dizendo que eu devo ler a lei seca, depois a doutrina, depois a videoaula, depois fazer questão, depois ler jurisprudência, tudo junto desse conteúdo X? Ou seja, essas 6 horas eu vou separar 2 horas para ler lei seca, 2 para doutrina, 2 para videoaula do conteúdo X? Eu acho que não é inteligente. Eu acho que não é inteligente. Como que eu sugiro vocês organizarem? Vamos lá, vamos rodar o edital em que tempo? 3 meses, 4 meses, 2 meses? Vai depender da disponibilidade de horas que você tem aqui por dia. A tendência do nosso cérebro é que hoje, se eu pegar o conteúdo X, li lei seca, li doutrina, na resolução de questões, eu já estou sabendo tudo, já estou bombando na resolução de questões, a tendência é que isso que eu estudei hoje, daqui 2 meses, daqui 40 dias, já não está tão fresco. Como a nossa intenção é rodar o edital por lei seca, doutrina, videoaula, resolução e jurisprudência, vamos dividir isso no tempo. E aqui é a sugestão. Você não vai assistir videoaula? Corta. É sua realidade. Você entende e não vai fazer jurisprudência? Corta. É sua realidade. A minha sugestão é rodarmos o edital por todos estes pontos. Mas dentro da sua realidade, você vai organizar. O que eu sugiro? O conteúdo X. Hoje eu vou separar 2 horas para ler só a lei seca do conteúdo X. Na hora que eu for resolver questões hoje, eu não vou resolver questões do conteúdo X. Eu vou resolver questões do conteúdo Y. Quando eu for assistir a videoaula hoje, eu vou assistir a videoaula do conteúdo Z. Ou seja, estudei 3 coisas diferentes hoje, uma por doutrina, uma por resolução de questão e outra por videoaula. Daqui 15 dias na minha programação, na hora que eu for estudar resolução de questões, o conteúdo X já vai entrar como resolução de questões. Ou seja, daqui a 15 dias, em relação ao conteúdo X, eu vou estar revisando. Além de eu estar estudando de uma forma diferente agora por questões, eu vou estar revisando. Daqui 60 dias é o momento que eu vou assistir a videoaula do conteúdo X. Ou seja, nós vamos rodar o edital. O período que eu acho aqui bacana para fazer isso é 3 meses. Acho que 3 meses dá para poder rodar o edital. Nós vamos rodar o edital. Obviamente que se você colocar uma carga horária mais pesada durante o dia, você roda em menos tempo. Nós vamos rodar o edital por todo esse conteúdo programático que já separamos, por lei seca, doutrina, videoaula, resolução de questões e jurisprudência, mas não estudando tudo no mesmo dia. Nós vamos criar uma técnica, uma estratégia de dividir no tempo
para que funcione como revisão. O cérebro da gente vai entendendo como revisão. Aparentemente, você pode pensar que esqueceu ou não está tão claro, mas na hora que lê a questão, na hora que vê a videoaula, já vai vir, de alguma forma, já vai vir aquilo que foi analisado inicialmente como resolução de questão. O que nós vamos fazer para deixar isso de forma bem bacana? Lembra aquele programa, aquele arquivo no Word que eu pedi para vocês separarem? Copiamos o conteúdo programático lá do edital, colamos no Word, já numerado na ordem do Word. Aí, eu sugiro fazer a seguinte tabela. Quem não quiser fazer essa tabela, só imprime como está lá no edital mesmo, só imprime e organiza. Mas como que eu fazia? Deixa eu abrir aqui. Minha gente, essa tabela não tem nada de difícil. Essa tabela eu dei Ctrl C e Ctrl V. É o mesmo material que eu já imprimi quando eu separei a lei seca. Só que agora eu dividi aqui uma, duas, três, quatro, 5 colunas e copiei e colei na primeira coluna. Se não tem prática para fazer isso, não tem problema. Vocês vão organizar isso da forma que mais fica fácil. A intenção aqui é facilitar. Mas eu trouxe dessa forma para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, ao lado de cada tema do edital, copiei e colei o edital. Aqui eu organizei um estudo para ele funcionar por doutrina, questão, legislação e videoaula. O estudo da jurisprudência nós vamos colocar depois. Ou seja, a intenção é rodar o nosso edital por doutrina, questão, legislação e videoaula. Vamos lá. O tema... Vamos escolher um... Vamos começar aqui do início. Tema doutrinário aqui, Constituição, conceito e classificação. Vamos estudar isso aqui por doutrina, por questão, por legislação e por videoaula. Obviamente, vocês vão encontrar tema que não tem legislação específica, artigo de lei tratando daquilo. Vocês vão e ignora, corta a legislação. Vamos partir do pressuposto que o tema tem lei específica tratando do tema, tem doutrina, e eu tenho videoaula, eu tenho os 4 requisitos que eu estou colocando aqui. Bom, hoje eu estou aqui no dia 2 de novembro de 2021, feriadão, estamos aqui. Eu vou fazer digitado, mas eu prefiro imprimir e fazer à mão. Ou então fazer uma tabelinha, fazer à mão mesmo, que eu sou bem arcaico, bem medieval. Vamos lá. Vou organizar meu estudo. Eu vou pegar meu livro de Direito Constitucional, vou ler Conceito e Classificação de Constituições, hoje, dia 2 de 11 de 2021. Beleza. Separei aqui 2 horas para fazer isso. Mas eu vou também separar aqui 1 hora para resolução de questões. Então, a intenção, minha gente, é no final do período proposto, a média de 3 meses, isso aqui está tudo preenchido. Isso aqui está lindamente maravilhoso preenchido. Vocês vão ver que maravilha que é essa sensação. Aí aqui no dia 2, vamos tirar 1 hora para fazer questões. Vamos fazer questões aqui do regime jurídico administrativo. 2 de 11 de 2021. Vamos ler a legislação, aqui direito civil, vamos ler aqui o que aqui está como lei de introdução ao Código Civil, mas, na verdade, hoje nós temos a LINDB, né, lei de introdução às normas em geral, não só ao Código Civil. Aqui nós vamos estudar a LINDB, aqui no dia 1 do 2. 1 do 11
de 21. E como videoaula, vamos assistir aqui uma lei de videoaula, fontes do direito penal, separar aqui a videoaula. Nosso tema hoje é fontes do direito penal. Ruim aqui, né? 1/11/2021. Pronto. Veja que eu preenchi 4 pontos, estou estudando, minha técnica aqui está sendo estudar 4 temas, um por cada ponto. Obviamente, você pode estudar 3, pode estudar 2, pode estudar mais, vai depender da realidade de cada um. Mas veja que fontes do direito penal eu estudei por videoaula dia 2/11/2021. Na semana que vem, quando eu for organizar meu cronograma da semana que vem, e hoje eu vou compartilhar com vocês meu cronograma, como que eu fazia, e vocês vão ver que isso tudo vai ficar muito claro. Na semana que vem, vamos pensar aqui no dia 10/11, eu vou ler doutrina. E a doutrina que eu vou ler no dia 10/11/2021 é do tema que eu estudei, que é a semana passada, através de videoaula. Minha gente, isso é muito inteligente. Não adianta estudarmos tudo para poder ficar fechado hoje e daqui 15 dias não vamos ter tempo de voltar nisso. Portanto, o estudo da doutrina daqui 15 dias de um assunto que daqui 8 dias de um assunto que hoje eu estudei como videoaula, já vai ser, além de estudo, também revisão. E aí veja que videoaula no dia 10 do 11 foi já sobre outro tema, que vocês vão entender como é que eu organizo isso. Esse tema aqui, lá no dia 29 de novembro, nós vamos organizar como resolução de questão. Nós vamos organizar como resolução de questão. Se o tema tiver lei seca, quando eu for estudar... Aqui é um tema de um artigo, 2 artigos. Eu marco lá na frente, vamos lá, dia 2 de dezembro. Veja que a ideia não é você pegar lei, doutrina, videoaula, resolução de questões e matar num dia só. A ideia é vamos organizar o nosso plano de estudo, 3 meses, 4 meses, a realidade de vocês é quem vai dizer. E nesse tempo a ideia é fechar o edital por esses pontos, de forma que nós vamos preenchendo tudo isso daqui. Nós vamos preenchendo tudo isso daqui. Eu vou deixar esse arquivo aqui aberto para voltarmos nele daqui a pouco. Vamos preenchendo tudo isso aqui e quando terminar, vocês vão ver como que fica claro, como que vocês já vão estar preparados, já vão estar mais maduros para a nossa prova. Bom, dito isso, peraí, deixa eu achar o arquivo aqui que ele sumiu. Só para isso aqui ficar bem claro, bem bacana. No dia 29/11/2021, eu estudei questões, fontes do direito penal. Aqui, deixa eu copiar para poder eu não colocar errado lá na frente. Daqui a pouco eu esqueço o que eu falei. Nesse dia 29/11, eu vou estudar em processo penal os sistemas processuais. E veja que, sistemas processuais, inquisitivo, acusatório, misto, 29/11. Portanto, no edital, pode ser que vocês já vão marcando vários pontos no mesmo dia. Aqui está no mesmo tema. O edital aqui eu já matei 5 pontos. Nesse 29/11, eu vou resolver questões de medicina legal. Eu vou resolver questões de medicina legal, aqui antropologia. Eu tenho aqui 3 tópicos de antropologia, identidade, identificação judiciária. Vamos pesquisar já, fazer nosso banco de dados de questões. E aqui eu vou assistir uma videoaula de direitos humanos. Vamos analisar aqui o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. E aí nós vamos preenchendo. Esse tema aqui, por doutrina, veja que eu estou indo e voltando no tempo, mas é só para vocês verem que a gente não estuda isso no mesmo dia. Isso aqui, por doutrina, estudar o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, vai ser amanhã.
Eu preencho no dia, tá? Conforme eu for preenchendo, eu preencho no dia. Vai ser amanhã. Então, embora aqui. E aí a ideia é ter tudo isso preenchido. A ideia é ter tudo isso preenchido. Eu acho muito importante ter o controle de horas líquidas estudadas. Acho muito importante ter o controle de horas líquidas estudadas. Por exemplo, hoje eu vou estudar o assunto X por resolução de questão. Fiz 2 horas de resolução de questão. Minha gente, é claro que a depender da quantidade de horas que você tem por dia, vamos fazer 1 hora de resolução de questão de direito civil, 1 hora de processo penal, e aí já vamos matando mais rápido. A ideia aqui é jogar duro nesse estudo. Então vai depender da realidade de cada um. Mas veja, eu tenho 2 horas para resolução de questão do assunto X, estudei 1 hora e meia, por videoaula do tema Y, e estudei doutrina aqui 3 horas do tema Z. Hoje eu consegui estudar 6 horas e meia. Eu acho isso imprescindível. Eu acho isso imprescindível. Eu acho que eu já até perdi o quadro aqui, né? Aqui eu coloquei o total, 6 horas e meia. Ter o controle de horas líquidas. Horas líquidas. Tem aplicativo que ajuda muito nisso hoje. Eu fazia com cronômetro mesmo do celular, porque isso evita que você se sabote, sabe? Isso evita aí a autossabotagem. Meus amigos, por conta do tempo, vamos dar um pequeno intervalo e eu volto após o intervalo com essa mesma tela. E eu tenho meu caderninho de estudo, da minha época de estudo, eu vou compartilhar com vocês como que eu controlava essas horas líquidas de estudo. Voltamos após o intervalo, tá bem?